Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui gravando essa revisão para vocês, né? Como mais subsídio para auxiliar vocês para avaliação parcial. Alguns pontos que a gente precisa destacar aqui para auxiliar vocês: Renascimento, Reforma Protestante, Contra-Reforma, as grandes navegações, né? A gente vai comentar assim um pouco mais por cima das civilizações pré-colombianas e povos africanos, também bem por cima. Então vamos lá por parte. Reforma Protestante, ou perdão, Renascimento. Renascimento a gente vai falar sobre os pilares. O que é o Renascimento? O Renascimento é o retorno à Antiguidade Clássica e possui alguns pilares. Primeiro pilar, o antropocentrismo, uma visão de mundo a partir do ser humano. Isso está casado também com o humanismo. O humanismo começou como estudos nas universidades sobre os clássicos e passou a ter uma perspectiva mais antropocêntrica. O resultado dos estudos dos clássicos nas universidades resultou em uma postura filosófica antropocêntrica, tá? Terceiro ponto é o individualismo. O que significa isso na prática? O artista ele ganha assinatura. A gente tem essa concepção. A gente sabe quem são os artistas. A gente passa a ter uma sociedade atomista. A gente passa a ter uma sociedade individualista. Nós também temos o racionalismo, que vai ser uma tendência justamente como resultado desse resgate da cultura greco-romana, o racionalismo, e vai impactar a Revolução Científica. A Revolução Científica ela tem dois marcos aqui, né? O heliocentrismo com Nicolau Copérnico, e vai ser desenvolvido por outros pensadores, além dos estudos de medicina e anatomia, que vão impactar também nas artes plásticas em geral. Então esse é o Renascimento, são essas ideias que vocês têm que ter em mente. A Reforma Protestante, ela começa ali no século XVI, ela vai ser muito influenciada pela prensa de Gutenberg, principalmente na difusão das ideias da Reforma. As ideias da Reforma elas vão ser espalhadas ao longo do continente europeu de forma muito rápida, acelerada, pela invenção da prensa. A prensa de Gutenberg vai possibilitar panfletos, jornais e livros, mercado editorial. Tudo isso vai ser difundido de forma muito mais rápida. A reforma em si, ela começa como uma contestação à prática das indulgências. Indulgências essas que eram uma espécie de selo, e esse selo concedia o perdão dos pecados, entre outras coisas. E Lutero, né, muito insatisfeito com esse tipo, na verdade, mais questionando a si mesmo sobre como era possível ser aceito por Deus, alcançar o perdão de Deus. Começa então uma investigação sobre isso. Ao examinar a escritura, a gente tem uma influência do humanismo aí, porque de certo modo o Lutero ele vai fazer um ad fontes também, né? Um retorno às fontes. A fonte, no caso, é o texto bíblico. E vai desenvolver a doutrina da justificação pela fé, que o ser humano ele é aceito por Deus por meio da graça, ele é justificado diante de Deus por meio da fé. Outros reformadores vão beber dessa doutrina e vão ter os seus desdobramentos, como Calvino, Zwingli, entre outros pensadores, tá? Além disso, nós vamos ter uma reforma um tanto atípica, mas não deixa de ser uma reforma, tá nesse contexto, que é a reforma da Igreja Anglicana, encabeçado por Henrique VIII na Inglaterra, né? Henrique VIII que vai tentar a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão para se casar com Ana Bolena. O Papa não vai aceitar o pedido, né? Então, dentro desse contexto, Henrique VIII ele propõe uma separação, até mesmo para fortalecer a coroa inglesa, fortalecer a sua influência sobre a igreja, e aí é criada a Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana, a princípio, ela não passa por uma reforma teológica, ela vai passar ao longo do tempo, principalmente pela influência dos puritanos, que vão beber de uma influência calvinista. O calvinismo, embora João Calvino seja francês, a sua zona de influência maior vai ser na Suíça, vai ser nos Países Baixos. E os puritanos vão beber dessas perspectivas calvinistas e vão depois fazer uma reforma na Inglaterra. A Contra-Reforma é a resposta da Igreja Católica diante desses avanços, né? Os avanços do protestantismo vão gerar desdobramentos para além das questões políticas, religiosas e econômicas. Então a Igreja ela vai procurar responder isso de alguma forma. E a primeira resposta vem com o Concílio de Trento, né? Que não é uma reunião em um dia, vai durar alguns anos esse concílio. E esse concílio vai proibir a prática das indulgências, a Igreja vai rever essa questão,
vai reafirmar alguns dos seus principais dogmas, a autoridade do Papa, a Bíblia como fonte de doutrina, os sacramentos, entre outras questões, tá? O uso da Bíblia, da Vulgata Latina como tradição oficial, né? E nesse mesmo contexto, não em detrimento do Concílio de Trento, mas nesse contexto vai surgir a Companhia de Inácio de Loyola, que vai criar os jesuítas. Jesuítas que são responsáveis pela expansão da fé católica na América e parte da África e da Ásia. Então essa é a Contra-Reforma. Terceiro ponto, vamos lá, grandes navegações e expansão marítima, tá? A expansão marítima, ela surge como uma necessidade. Ali no final da Idade Média, a gente tem principalmente os comerciantes italianos, utilizando a navegação do Mediterrâneo para chegar então por terra e depois chegar até as Índias, porque o comércio de especiarias é o que estava dando lucro, né? Os europeus estavam consumindo muito esse tipo de produto, essas especiarias. Os europeus vão ter contato com essas especiarias por conta das cruzadas, pelo renascimento urbano, comercial. Então tá tudo entrelaçado aqueles assuntos que a gente viu no final da Idade Média e início da modernidade. É uma transição, tudo isso está caminhando junto, tá? E aí, galera, o que acontece? Com a ascensão do islamismo, nós vamos ter o Império Turco-Otomano, que vai acabar tomando de conta dessa região. O Império Turco-Otomano, ele vai ter o controle do Mediterrâneo, vai bloquear essas rotas que eram dominadas pelos navegantes italianos, né, no caso das principais cidades-estados italianas. Agora eles vão ter que buscar novas rotas, só que uma expedição dessa dimensão, de sair ali do Mediterrâneo, fazer toda circular o continente africano e chegar até as Índias é caro. Então eles não conseguem, essa classe burguesa não tem condições de patrocinar, de financiar uma expedição dessa. Então fica ali meio aberto. Com a Espanha e Portugal, eles se consolidaram como estados nacionais primeiro. O que significa isso? No final do século XIII e XIV, Portugal e Espanha vão passar por esse processo de consolidação. O feudalismo ele está em crise e esses reinos que existiam ali na Península Ibérica vão se unificar formando esses estados nacionais. Portugal primeiro e Espanha. Como é um estado unificado, a própria coroa vai auxiliar, já que a gente está falando de uma dinâmica mercantilista, né? A gente está falando de um proto-capitalismo. E nesse proto-capitalismo, uma das suas características é o intervencionismo. O Estado intervém na economia. Os interesses do Estado, os interesses da burguesia, eles andam aliados. Não existe essa ideia ainda de livre mercado. Então os reis vão beneficiar, vão patrocinar essas expedições. Por isso que Portugal e Espanha vão ser as pioneiras, né? E em Portugal a gente tem um outro detalhe, que é a Revolução de Avis. Dom João de Avis vai ser coroado a partir de um processo revolucionário, onde ele é apoiado pelas massas e por essa burguesia mercantil que está ligada à atividade das grandes navegações. E quando ele se torna o rei de Portugal, Dom João de Avis, que é desse núcleo aí, vai beneficiar, vai patrocinar essas expedições, tá? Bom, diante disso, nós temos o expansionismo português e espanhol. O expansionismo português, ele vai controlar principalmente as rotas de navegações ao longo do continente africano, criando feitorias, criando modelos ali de colonização em algumas regiões, já estamos ligados ao mercado de escravo, até chegar às Índias. Portugal, já no século XVI, já tem controle dessas rotas comerciais. Ao longo do século XV, Portugal foi aos poucos atravessando o Atlântico, chegando ali no continente africano, até de fato ter o domínio dessas rotas comerciais. A Espanha buscando novas rotas comerciais. Na época, a rainha Isabel e o rei Fernando, eles vão contratar Cristóvão Colombo, que é italiano, né, para navegar. Tendo visto que a Espanha está se consolidando como uma potência marítima. E aí ele vai buscar uma nova rota comercial, e vai dar a volta, só que quando ele propõe isso, ele vai chegar nas Américas. E aí a gente tem toda uma nova dinâmica que a gente vai explorar melhor no próximo bimestre. Mas o que a gente pode adiantar aqui para vocês é que esse novo território ele é disputado. A Espanha vai bater, vai dizer, isso aqui é meu. Portugal, que é uma outra potência europeia, não, nada disso. Vamos dividir esse território. Essa tensão, ela só vai ser resolvida com a intervenção do Papa. O Papa vai intervir, só que o Papa vai acabar puxando assim, a sardinha pro lado espanhol, porque ele é espanhol.
E aí vai ser criada a bula intercoeteira. Depois vocês colocam no Google aí bula intercoeteira e tratado de Tordesilhas. E a bula intercoeteira, ela praticamente assim deixou todo o território assim recém-descoberto nas mãos da Espanha. Portugal não vai aceitar, né? A bula intercoeteira de 1493 não vai aceitar, então um novo tratado é feito, Tratado de Tordesilhas, em 1494, que a gente tem ali uma divisão da ilha do Cabo Verde, 370 léguas marítimas, e a gente tem a divisão que a gente já conhece na história do Brasil, elementos que a gente vai explorar também melhor no quarto bimestre, tá? Então a gente percebe essa divisão do território, tá? Em relação a esses povos que vão ser explorados então pelos europeus, a gente tem essas civilizações pré-colombianas, né? Elas compartilham de alguns elementos comuns, uma arquitetura sofisticada. Esses elementos você já estudaram em artes, né? A gente também já falou em sala, astronomia avançada, toda uma estrutura urbana bastante desenvolvida, né? E a agricultura como base alimentar comum. A economia é basicamente ligada à agricultura, tá? Bom, basicamente é isso que vocês precisam entender para a prova de vocês, tá? Um reforço lá, vocês lê no livro 2 ali, a parte que fala sobre isso. Falando ainda sobre nosso outro tópico, né? Os povos africanos. Também vou cobrar de forma mais superficial, povos africanos. Lembrando que esse vídeo aqui é justamente para auxiliar as turmas que eu tive pouca entrada, né? Por conta da avaliação integrada, por conta da montagem da feira. Nós vamos ter então esse subsídio aqui a mais. Povos africanos, a gente tem que entender a complexidade desse povo. A gente geralmente tem uma visão estereotipada, carregada de preconceito sobre a história da África. Então os estudos em história da África nos possibilitam ter uma dimensão mais profunda, entender as capilaridades de toda essa história. E um ponto que a gente precisa levar em consideração, está no material de vocês e também casa, porque é uma obra do Paz, né? A perspectiva que a Chimamanda Adichie traz sobre essa temática, né? Naquela apresentação no TED Talk, sobre o perigo de uma história única, que ela vai falar sobre a questão dos estereótipos. Geralmente, as narrativas ocidentais sobre a África, então sobre outros povos, são narrativas carregadas de preconceito, são narrativas carregadas de um discurso político que tem como objetivo uma postura imperialista, não deixa de ter uma postura imperialista. Então esse é o alerta que ela coloca ali, tá? E os povos africanos, assim, de modo geral, que a gente pode falar, tá? Também não vou cobrar a fundo, porque acabou que a gente não teve muito tempo de explorar esses temas, tá? O que a gente pode entender, há uma diversidade cultural muito grande, uma diversidade étnica africana muito grande também, tá? A gente falou um pouquinho dos reinos de Gana e de Mali, que são reinos que vão se consolidar ao longo do século 8, século 9, depois de Cristo. A base da economia deles é a exploração do ouro. E o reino de Songhai também, né? Então, basicamente, é isso que a gente falou, são esses elementos. Eu espero que esse pequeno vídeo seja um subsídio aí a mais na revisão de vocês. Eu vou estar postando as questões para auxiliar, ser uma espécie de estudo dirigido, e esses recursos vêm ajudar vocês. É isso, boa prova, até mais.